jornalistas. Só que eu acho Claro. assim, é isso que o Miguel colocou, é essencial. A gente tem que ter uma carta de princípios, uma carta dos pontos que a gente quer bater, né? E chegar num consenso aí. Então, acho que depois das eleições a gente tem que começar a trabalhar isso aí, cara. Isso é muito importante. Porque o pessoal já sabe o que a gente quer, né? É isso aí. É isso aí. Moçada, sejam bem-vindos aí. Dá um alô, quem é que tá aí? É o Marcos Aurélio e o Luiz. Boa tarde a todos, boa tarde, comandante. Né? Tudo bom, gente? Tudo bom? Né? Eu tô usando azul, que azul é a cor da minha campanha aí, tá? Então, quem quiser usar azul, ele tá apoiando. Foi uma boa colocação, né? A colocação do Farinazzo, né? No sentido da gente de se formar quadros, de se poder colocar as pessoas, né, no tabuleiro mesmo da política, né? Atuando, né, nas câmaras, desde as câmaras de vereadores até os mais altos cargos da República, né? E, assim, a gente olha isso, né, e principalmente quando a gente vai chegar em 2026, é mais importante ainda, porque quando a discussão, né, ela vai para o nível estadual e ela vai para o nível federal, é inevitável que essas questões mais da grande política, né, da big politics, né, a grande política, né, da grande geopolítica global, elas vão pesar mais na discussão do que, por exemplo, numa Câmara de Vereadores. Né? Na Câmara de Vereadores é um assunto mais, vamos dizer assim, prosaicos, né, no sentido de que você tem que discutir o que acontece na cidade, a política que é, de certa forma, como é que se faz a política. Muito embora existem questões também, fatores geopolíticos também, que afetem a dinâmica de certas cidades. São Paulo, por exemplo, é uma delas, que é uma megalópole. Né? A grande questão, né, que foi apresentado, né, o sistema político, comparou-se o sistema político, né, brasileiro com o de outros países, né? Na verdade, comparou não, eu que vou comparar aqui, né? O sistema político, né, brasileiro, ele tem aspecto, em certos aspectos isso é bom, em certos aspectos isso é ruim, né? Que os partidos políticos atuais, eles são, na sua grande maioria, fisiológicos, né? Você tem poucos partidos políticos que são, de fato, partidos no sentido ideológico do termo, né? Que representam uma ideologia, representam um conjunto de pensamentos, né? Que é aceito em maior ou menor grau por todos os membros, né? O Marcelo, né, mencionou, né, o SPD da Alemanha, né, do Olaf Scholz, né, o Die Linke, né, que agora saiu, inclusive saiu um partido agora novo, né, que é dissidente do Die Linke, né, que é a aliança da Sarah Wagener-Master. Isso aí. Que a proposta dela, por sinal, é muito interessante, né, que é uma combinação bem interessante. Você tem a questão da ideia da esquerda no trabalho, né, esquerda na economia e direita nos valores, né, que é uma proposta interessante, né, para a Europa. Porque o que a gente tem hoje aqui, né, convenhamos, né, a gente tem 2 pacotes de venda casada ideológica aqui no Brasil que são terríveis em diferentes graus, né, em diferentes aspectos. Né. De um lado, você tem um pacote ideológico que vende aquela ideia, né, de patriotismo, né, de discurso, né, linha dura contra a bandidagem, né, de segurança pública, né, de combate, né, a certos tipos de doutrinação ideológica na educação, mas, do outro lado, mas aí esse mesmo pacote vem junto, você tem liberalismo, né, tem que privatizar tudo, né, tem que se alinhar aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é maravilhoso, é lindo, maravilhoso, é bacana e tal, né? Do outro lado, você tem um pacote que até defende algumas pautas um pouquinho mais à esquerda, né, na economia, né, não é tão privatista assim, muito embora a gente sabe muito bem que não é tão assim, é menos privatista, mas ainda assim acaba até aceitando algumas privatizações, sim, né? Mas quando você entra na parte de costumes, aceita identitarismo, aceita um monte de pauta que, de certa forma, ofende, né, o conjunto de valores do brasileiro médio, né? E isso, né? Então assim, o brasileiro acaba ficando numa escolha de Sofia, né? Uma escolha de Sofia entre 2 opções que, tipo, por diferentes razões, são opções ruins,
né? E como eu disse, como o nacionalismo ele precisa entrar, né? O camarada comissário até falou, né? De bravatas em linguagem neutra. Exatamente. É muito gogó, é muito discurso e pouca prática, né? Em ambos os lados. E ambos os lados, outro aspecto em comum também é, de certa forma, uma certa submissão aos Estados Unidos, né? A submissão dos Estados Unidos. De um lado, você tem gente que acha que os Estados Unidos tem que virar uma enorme Flórida, quer dizer, o Brasil tem que virar uma enorme Flórida, né? Com todas as suas idiosincrasias. Do outro lado, tem gente que quer que os Estados Unidos virem uma grande Nova York, um híbrido de Nova York com Califórnia, né? Então, assim, você tem duas opções ruins. E o nacionalismo existe justamente para quebrar, entrar como uma cunha mesmo. Quando você pega uma cunha e vai quebrando, né, um pedaço de alguma coisa, né, entrando no meio para entrar no meio e afastar essa grande, né, dicotomia, né, essa falsa dicotomia que a gente tem, né? E aí, quando a gente entra, assim, em certos aspectos, né, o sistema político brasileiro ele tem esse aspecto ruim de aspecto que não tem partidos ideológicos, né? Mas isso também é bom porque a gente pode, de certa forma, inserir o nacionalismo em vários partidos. Né? Você tem nacionalistas, você pode botar nacionalista no MDB, no PSD, né, no Progressistas, né, que era o antigo, né, PDS, que era a antiga Arena, né? O próprio PSD ele saiu do antigo PFL, que depois veio da Arena, enfim. Você pode pegar, né, botar nacionalistas em vários partidos, né? E a partir disso daí, a gente pode moldar, né? Quando a gente começa a colocar quadros na política, e ao mesmo tempo a gente entra no fronte da comunicação, né, que é o outro ponto que a gente precisa manter, enquanto, tipo assim, não adianta a gente ir para a política sem ter uma máquina de comunicação, né, de certa forma, né? Quando a gente começa essas duas coisas a atuar juntos, vai chegar um momento que a própria janela, né, que a gente costuma chamar de janela de Overton, né, da política, vai se mover em uma direção favorável a nós. Inclusive, pessoas que originalmente não tinham discurso nacionalista, não tinham um pendor nacionalista, vão, de certa forma, vão ter que ceder e vão ter que fazer concessões para o nosso lado. Concessões favoráveis ao nosso lado, porque sabem que a população vai mudar para o nosso lado, e se eles perderem, eles não vão poder perder o bonde. Então, assim, a gente está num momento realmente importantíssimo para o país, né? Nós estamos num momento importantíssimo para o país, um momento aí que a gente está vendo aí o próprio esse atual estado de coisas que a gente está aí, a nossa questão, né, em relação à soberania nacional, né, é uma questão que está em jogo, né? Então, assim, é isso que eu quero falar, assim, introduzindo aqui meu pensamento, né? Passo a palavra aqui para os demais colegas, né? Tanto para o comandante que está aí, muito obrigado aí pelas saudações, né? Minhas saudações a ti também, né?